Relação entre textos. O que é isso? É o mesmo que intertextualidade. Tem o mesmo sentido. Intertextualidade é a relação entre dois textos caracterizada por um citar o outro. Inter é o mesmo que entre. É quando um texto entra no outro, ou seja, é quando um texto se relaciona com outro. Essa relação, essa citação de um texto por outro, esse diálogo entre textos, dá-se o nome de intertextualidade. Um texto cita outro com basicamente duas finalidades distintas. Reafirmar alguns dos sentidos do texto citado ou inverter, contestar, deformar, mudar alguns dos sentidos do texto citado para polemizar com ele. Essa intertextualidade, ou seja, essa relação entre textos, acontece quando há uma referência. Essa referência pode ser explícita ou implícita, de um texto em outro. A explícita acontece obrigatoriamente, de maneira intencional. Você informa, mostra claramente as fontes nas quais se baseou para fazer o seu texto. A implícita não é encontrado no texto claramente, mas é fornecido elementos que possibilita relacionar com algum outro tipo de texto ou fonte. Essa relação entre textos, essa intertextualidade, ocorre com outras formas além do texto: música, pintura, filme, novela. Toda vez que uma obra fizer alusão a outra, ocorre a intertextualidade. O que é alusão? A alusão é o mesmo que menção, citação, referência feita a algo ou alguém. Os grandes escritores fazem intertextualidade o tempo todo em suas obras. Eles dialogam com vários textos. E como faz para aprender isso? Com conhecimento. Quanto mais conhecimento você adquire, maior será a sua capacidade de interpretação e maior será a capacidade de perceber a intertextualidade, ou seja, a relação entre textos. A intertextualidade normalmente ocorre de duas formas: paráfrase e paródia. Na paráfrase, as palavras são mudadas, porém, a ideia do texto é confirmada pelo novo texto. A alusão ocorre para atualizar, reafirmar os sentidos ou alguns sentidos do texto citado. Paráfrase é dizer com outras palavras o que já foi dito. Observem. Esse é um trecho do poema original Canção de Exílio, de Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gojeiam, não gojeiam como lá. Veja uma paráfrase a partir desse texto original. Meus olhos brasileiros se fecham saudosos. Minha boca procura a canção do exílio. Como era mesmo a canção do exílio? Eu tão esquecido de minha terra. Ai, terra que tem palmeiras, onde canta o sabiá. Aqui o poeta mantém a mesma ideia de Gonçalves Dias. Saudades. Ambos estão falando de saudade. E é perceptível que ele cita o texto original,
Canção de Exílio. Isso é que é relação entre textos, é intertextualidade. A paródia é uma forma de contestar ou ridicularizar outros textos. Recria-se o texto de maneira crítica ou humorística, dizendo de outra maneira. A paródia geralmente ironiza o texto original e inverte seu sentido. Os programas humorísticos fazem uso contínuo dessa arte. Quando um texto cita outro invertendo seu sentido, temos uma paródia. Veja. O mesmo trecho aqui citado do poema de Gonçalves Dias, Canção do Exílio, o texto original. Veja agora uma paródia baseado neste trecho. Minha terra tem palmares, onde gojeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Observe que aqui o texto cita o outro, invertendo o seu sentido. Temos aqui uma paródia. Creio que muitos conhecem o poema No Meio do Caminho, de Carlos Drummond de Andrade. Veja uma paródia baseada no trecho deste poema. Leia os dois e perceba a diferença. Observem que Luiz Brandão cita o texto original, porém ele inverte o seu sentido, construindo uma paródia. Leia e observe os trechos que seguem. O primeiro é um trecho do Hino Nacional Brasileiro. Do que a terra é mais garrida, teus risonhos, lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. O segundo é um trecho do poema de Murilo Mendes. Nossas flores são mais bonitas, nossas frutas mais gostosas, mas custam 100.000 réis a dúzia. E o terceiro é um trecho do poema Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, que, como vocês observaram, inspirou os dois primeiros. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. O que esses textos têm em comum? Os textos são semelhantes. Os dois primeiros fazem alusão ao texto de Gonçalves Dias, ou seja, os dois primeiros citam o texto de Gonçalves Dias, retoma a passagem do outro. Quando um texto de caráter científico cita outros textos, isso é feito de maneira explícita. O texto citado vem entre aspas, e em nota indica-se o autor e o livro de onde se retirou a citação. Dependendo da quantidade de linha, vem assim como este, que está aqui demonstrado, recuado. E abaixo, observe que tem o nome do autor em maiúscula, o ano e a página do livro que foi retirado. Em um texto literário, a citação de outros textos é implícita, ou seja, um poeta ou romancista não indica o autor e a obra de onde retira as passagens citadas, pois pressupõe que o leitor, que nós, conhecemos assim como ele as obras literárias. É por isso que compreender e interpretar exige um conhecimento de mundo, de obras e textos literários, mitológicos, históricos. E se você é uma pessoa que não gosta de ler e buscar diferentes conhecimentos em diferentes fontes, certamente terá dificuldade de interpretar textos.
e identificar a relação entre os textos. Para você perceber as relações entre textos, ou seja, a intertextualidade, dependerá de seu repertório de leitor, do seu acervo de conhecimentos literários e de outras manifestações culturais. Daí a importância da leitura, principalmente daquelas obras que constituem as grandes fontes da literatura universal, os clássicos da literatura. Quanto mais se lê, mais amplia a competência para aprender. O diálogo que os textos travam entre si, por meio de referências, citações e alusões. Por isso, cada livro que se lê torna maior a capacidade de apreender de maneira mais completa o sentido dos textos. Neste exemplo, se você nunca leu ou ouviu o poema de Gonçalves Dias, Canção do Exílio, como é que você perceberia que, em um trecho do Hino Nacional Brasileiro, é paráfrase da Canção do Exílio, que é o texto original? E como você saberia que Murilo Mendes parodiou seu poema inspirado no original de Gonçalves Dias? Percebes? Se você não tem conhecimento, fica mais difícil você compreender e perceber isso. Quanto maior e diverso for o seu conhecimento, maior será a sua capacidade de interpretação. Observe a intertextualidade nas imagens seguintes. Se você não conseguiu identificar a relação entre os textos em alguma destas imagens, certamente é porque não faz parte do seu repertório de conhecimento. Para ampliar o seu conhecimento, deixo aqui sugestão de leitura: Chapeuzinho Amarelo, de Chico Buarque, Fita Verde no Cabelo, de João Guimarães Rosa, Em Território Inimigo, de Afonso Romano de Santa Ana. Quem tem conhecimento da obra original já sabe qual é a relação entre textos que vai encontrar nestas obras, que estão disponibilizados no blog que deixo aqui abaixo. Compartilhe o conhecimento com os seus colegas e até a próxima. Bons estudos!